Olá pessoal, meu nome é Adriana e hoje nós vamos dar continuidade ao curso A Vida dos Santos e hoje com Santa Teresinha e o sentido do sofrimento cristão. Para a gente começar, eu queria convidar você a gente fazer uma breve oração e entregar ao Espírito Santo que ele possa conduzir esse nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre Santa Teresinha e como foi que ela deu sentido ao seu sofrimento durante a sua trajetória no Carmelo. Logo no início, a gente vai usar a história de uma alma e a gente vai usar a palavra de Deus. Mas eu já deixei aqui no computador separado algumas passagens, mas eu vou dizendo para você qual é a página e qual é a citação bíblica. Nós vamos usar a Bíblia e vamos usar o livro dela, para facilitar essa nossa dinâmica, a gente não perder tanto tempo abrindo passagens, certo? E logo no início do livro dela, na página 167, ela vai dizer assim, acerca do sofrimento. Quando entrei para o Carmelo, encontrei a vida religiosa tal qual a imaginara. Nenhum sacrifício me espantou. No entanto, vós o sabeis. Meus primeiros passos toparam mais em espinhos do que em rosas. Sim, o sofrimento estendeu-me os braços e lancei-me neles com amor. Então, já no início, Santa Teresinha, ela já vai dizer que ela passou por muitos sofrimentos. E isso não é diferente na nossa vida. O próprio Jesus, ele disse, no mundo haveis de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo. E Santa Teresinha vai dizer também a mesma coisa. Ela está escrevendo a história de uma alma e se dirigindo à sua priora, a Madre Superiora. E ela vai dizer à Madre Superiora, vós sabeis que já os meus primeiros passos já foram de sofrimento. Então já desde o início da minha vida, eu já tive muitos sofrimentos. Porém, qual é a diferença dela para muitos de nós? É porque ela deu sentido ao sofrimento humano, ao sofrimento dela que acontecia no cotidiano da sua vida dentro do Carmelo. E de várias formas ela deu sentido ao sofrimento dela. Mas aqui eu vou abordar apenas uma das formas que ela se utilizou para dar sentido ao sofrimento dela. E ela vai dizer isso também ainda já no início do livro, na página 26, quando ela começa a escrever o seu livro. Ela vai dizer que quando ela abriu o Santo Evangelho, os olhos dela se depararam com as palavras de Jesus, em Marcos 3, versículo 13, onde diz assim, tendo Jesus subido a uma montanha, chamou a si os que eram do seu agrado, e eles aproximaram-se dele. Eis aí exatamente o mistério de minha vocação, de toda a minha vida. Sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus em favor da minha alma. Santa Teresinha, então, ela se vê chamada por Deus, assim como os discípulos, porém, ela não via nela mérito algum. Mas ela se sentia chamada por Deus para viver aquele caminho, aquele chamado. E assim como os discípulos, que após serem chamados por Jesus, chamou a si o que era do seu agrado e eles aproximaram-se dele. Assim também, Santa Teresinha, após esse chamado,
ela começou a se aproximar de Jesus. E ela vai dizer que essa aproximação, a princípio, se deu a partir da imitação de Cristo. Então ela dizia que esse era o livro que ela mais gostava de ler. E ela lia tanto esse livro que ela sabia trechos de cor. E ela diz que ela se nutria com a flor do trigo. Ela chamava a imitação de Cristo como flor do trigo. Então ela dizia que ela se alimentava daquilo dali, logo no início da sua vida dentro do Carmelo. Era aquilo que dava forças, que impulsionava, que direcionava ela para ela corresponder a este chamado de Jesus. E depois ela vai dizer que ela começou então a conhecer a palavra de Deus. E ela começou a descobrir que na palavra de Deus há mistérios insondáveis. E que foi exatamente nesse diálogo com o próprio Jesus, que se fez carne, com o próprio verbo que se encarnou, que ela então descreve como se deu esse percurso dela dentro do Carmelo e como foi que ela ressignificava os sofrimentos na vida ordinária dela, no seu dia a dia. Então ela dizia no livro dela que a imitação de Cristo era o único livro que fazia bem, pois não tinha ainda se deparado com os tesouros que se ocultavam no Evangelho. Ela falava que ela em tudo, ela se aplicava a amar. Ela antes queria amar a Deus acima de todas as coisas. Porém, na medida em que ela foi caminhando junto com a palavra de Deus, em que ela foi criando intimidade com a palavra de Deus, ela vai dizer que ela percebeu, ela chegou a compreender. Ela vai dizer na página de 240 a 251, ela vai explicar esse caminho dela com a palavra de Deus. Ela vai citar várias passagens bíblicas e vai fazer uma leitura dentro da vida dela, a partir da palavra de Deus. Ela vai dizer: cheguei a compreender que meu amor não deveria manifestar-se apenas por palavras, pois não são os que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas os que fazem a vontade de Deus. E aí, para a gente compreender melhor, ou seja, para melhor elucidar essa intimidade de Santa Teresinha com a palavra de Deus e como ela deu sentido ao sofrimento dela humano a partir da palavra de Deus, a gente vai usar agora uma parábola que é muito conhecida de todos nós, que é a parábola dos talentos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 25, 14 a 30. Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. A parábola diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: um homem, ao partir de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada um, e depois partiu. O que tinha recebido 5 talentos, fê-los render e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o que recebera um só talento foi escavar na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. O que recebera 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. A mesma coisa fez o servo que recebera 2 talentos. E para os 2 servos, o Senhor disse, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Vem tomar parte da alegria do teu Senhor. Vem regozijar-te com o teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera um só talento e disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem severo, que colhes onde não semeastes e recolhes onde nada lançaste. Por isso tive medo e escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde nada lancei. Devias, portanto, depositar no banco meu dinheiro,
e eu teria, ao voltar, recebido com juros o que era meu. Tirai-lhe, então, o talento, e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem, dar-se-á mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes. E o que é que esta parábola ela tem a ver com a vida de Santa Teresinha e o sentido que ela dava ao sofrimento? Imaginemos então que Santa Teresinha é esta serva, aonde o Senhor entrega a ela seus talentos, a sua palavra. Na medida em que ela traduzia a palavra na vida dela, ela multiplicava aquele talento. E Deus então, em sua infinita misericórdia, a elevava à presença de Deus. Vai regozijar-te com o teu Senhor. E Santa Teresinha, ao perceber esta obra que Deus realiza na vida dos seus a partir de sua palavra, ela vai dizer assim na página 86 do seu livro: sinto sempre a mesma audaciosa confiança de tornar-me grande santa, pois não conto com os meus méritos por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude própria. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio e, cobrindo-me com os seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Então, Santa Teresinha, quando começou a crescer na intimidade da palavra de Deus, ela percebeu primeiro que Deus pedia a ela não um amor a ele de boca, mas ele pedia que ela traduzisse na vida dela a sua palavra, que ela realmente levasse em consideração a sua palavra e traduzisse em vida. E ela então começou a perceber que Jesus entregava a ela os seus talentos, a sua palavra. E ela então, na sua vida ordinária, no seu cotidiano, no seu dia a dia, nas circunstâncias que iam se apresentando na vida dela, ela então lembrava das palavras de Jesus e traduzia na vida dela aquelas palavras. E aí ela considerava que os seus esforços e tudo aquilo que ela fazia era muito pequeno, eram débeis, mas ela tinha consciência de que Deus, contentando-se aos seus débeis esforços, a elevaria a si. Vai regozijar-te com o teu Senhor. E cobrindo-me com seus méritos infinitos, faria de mim uma santa. E aí a gente vai perceber que diversas passagens bíblicas que Jesus fala, e aí eu digo para você, em Mateus 5, 6 e 7, estão algumas dessas parábolas, dessas passagens bíblicas, aonde Santa Teresinha recebia de Jesus como talentos, traduzia na vida dela e todas as vezes que traduzia na vida dela, aquela semente que havia sido lançada em terreno fértil, ela produzia muitos frutos. 100 por 1, diz a palavra. 200 por 1. E todas as vezes ela apresentava a Jesus os frutos da sua própria vida. E o próprio Deus a elevava em santidade. E ela fazia da vida dela, ela ressignificava todas as contrariedades da sua vida, todas as situações da sua vida. Ela vai dizer que na comunidade vivia uma irmã que tinha o dom de desagradá-la em todas as coisas. Era uma irmã que a perseguia, era uma irmã que tudo reclamava dela, era uma irmã que as suas palavras, o seu modo e o seu gênio a feriam profundamente. E por esta razão, ela começou a recorrer à palavra de Deus para não ceder à antipatia natural que ela sentia por essa irmã. E aí, escutando e recebendo de Jesus o seu talento, ela se lembra que Jesus dizia: orai por aqueles que vos perseguem. E ela conta em seu livro
na página 243, que ela então começou a rezar por esta irmã. Ela começou a oferecer as suas orações e os seus sacrifícios por essa irmã. Porém, à medida em que ela traduzia na vida a sua palavra, Deus concedia a ela novos talentos. E ela então não se conformava apenas em rezar pela irmã, porque Jesus dizia: orai por aqueles que vos perseguem e fazei o bem àqueles que vos maltratam. Então ela, de maneira decidida, ela resolve que ela vai fazer pequenos obséquios. Ela, assim que ela chama os favores que ela vai dispensar a esta irmã de maneira oculta, sem que a irmã saiba. Então ela começava a fazer favores à irmã que a irmã não sabia. Então, de manhã logo cedo, todas elas tinham que estar reunidas para a sua oração inicial, a oração no início do dia. E aí, elas não podiam sair de seus quartos sem antes deixá-lo todo arrumado, a cama forrada. E essa irmãzinha, da qual ela não gostava, geralmente deixava a sua cama desforrada. E Santa Teresinha, como estava decidida a traduzir na vida dela a palavra de Jesus, ela então começou a passar pelo quarto daquela irmã e forrar a cama dela. Só que quando ela entrava no quarto para poder forrar e organizar o quarto da irmã, ela própria terminava se atrasando para a oração. E praticamente diariamente ela era repreendida por isso. E todos a tinham por lenta, todos a julgavam mal, como se ela fosse preguiçosa, mas ela não se importava, porque ela estava decidida a traduzir na vida dela a palavra de Jesus. E dessa forma, ela então dava um significado, ela dava um sentido todo novo ao sofrimento dela do dia a dia. Em outra situação, ela contava que ela tinha o seu material na hora do recreio, ela gostava de pintar. E ela tinha o seu material de pintura todo organizado, tudo prontinho para na hora do recreio ela fazer a pintura. E no seu livro ela vai contar que isso deixava o fato das irmãs tirarem os objetos dela sem pedir permissão, deixava ela profundamente irritada. E isso muitas vezes vinha um movimento interior de brigar com as irmãs. Mas aí ela se recordava das palavras de Jesus que dizia: se alguém te tirar a túnica, cede-lhe também a capa. A partir desta palavra, ela passou a não se irritar mais com essas irmãs, mas não só se irritar, ela começou a, de maneira antecipada, dispor o seu material de pintura, mas não só isso, mas os livros que ela mais gostava, ela começou a deixar disponível para que qualquer uma das irmãs pudessem pegar aquele material. Porque ela entendia que Jesus pedia que ela não se desviasse daquele que queria lhe pedir emprestado. Que ela não se desviasse daquele que queria pegar algo que supostamente lhe pertencia. Então, ela correspondendo, ou seja, ela multiplicando o talento de Jesus, ela então permitia que todas as irmãs pegassem os seus objetos e ela colocava sempre para fora do seu quarto as melhores coisas que ela possuía. Até mesmo quando as irmãs recebiam seus hábitos novos, ela permanecia com o seu hábito mais velhinho e dispunha para as irmãs o seu hábito novo. Em outra ocasião, em outro momento, Santa Teresinha já estava muito debilitada com a doença. Ela tinha tuberculose e, por conta da tuberculose, ela andava poucos metros e ela já se sentia muito cansada. Ela já não conseguia permanecer tanto tempo de pé. Mas, diariamente, ela ia para esta oração matinal, esta oração de manhã, as laudes. E aí, num desses dias, ela já bem debilitada pela doença, ela começa a rezar as laudes juntamente com as irmãs
e sempre tinha uma irmã que conduzia essa oração. Lá no meio dessa oração, ela não está suportando mais o cansaço, ela se senta. Quando a irmã que estava coordenando a oração percebe que Santa Teresinha sentou, ela faz um sinal para que Santa Teresinha se levante. E ela então se recorda das palavras de Jesus, que diz que se te obrigarem a andar 1000 passos, anda 2000. Ela entendeu que se ela fosse obrigada a fazer qualquer coisa, que ela não deveria murmurar, mas que ela deveria fazer aquilo com todo o amor do mundo. E ela então, ela não só se levantou, mas ela abriu um sorriso e permaneceu daquela forma até o final da oração. E dessa maneira, Santa Teresinha, o tempo inteiro estava traduzindo na vida dela as palavras de Jesus e dando um sentido todo novo ao seu sofrimento, a um sofrimento que era do seu dia a dia, sofrimento do seu cotidiano. Ela dava todo um novo sentido a isso daí. E ela vai dizer então, repetindo aquela palavra que eu disse para vocês na página 86, ela dizia: sinto sempre a mesma audaciosa confiança, pois não conto com os meus méritos, por não ter nenhum, mas espero em aquele que é a virtude própria. Só ele é que, contentando-se aos meus débeis esforços, ela considerava débeis os esforços que ela fazia para traduzir na vida a palavra de Jesus e para dar um novo sentido ao sofrimento dela. Me elevará ele que, contentando-se aos meus débeis esforços, me elevará a si próprio e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Então, Santa Teresinha descobriu o seu caminho. Descobriu o caminho para dar sentido ao seu sofrimento e para que Deus pudesse a elevar em santidade, já que ela entendia que a santidade pertencia a Deus e não a ela. Ela sabia que os seus esforços eram muito pequenos, porém, aquele que é rico em misericórdia, aquele que é maravilhoso, aquele que é o dono da santidade, ele sim poderia dizer a ela, todas as vezes que ela traduzisse na vida a sua palavra, ressignificasse, desse um novo sentido ao seu sofrimento, só ele poderia dizer: Teresinha, vai regozijar-te com o teu Senhor. E assim Deus, de maneira em que ninguém percebia, ele ia elevando Santa Teresinha a um altíssimo nível de santidade, a partir da vivência de sua palavra. Todas as vezes que Santa Teresinha traduzia na vida, Deus a elevava em santidade. E assim como ele conta em suas parábolas, ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente que um homem planta, porém ele dorme, acorda, ele não percebe que essa planta está germinando, mas ela se tornará tão grande que ela irá ser não só o ninho para os pássaros, mas ela será sombra, ela será imensa. E assim aconteceu na vida de Santa Teresinha. Ninguém se dava conta do mistério que acontecia dentro, invisível aos olhos humanos. Tudo acontecia dentro da vida dela. As grandes graças que Deus ia concedendo na vida de Santa Teresinha. E é isso que ela vai dizer logo no início. Que eis aí exatamente o mistério da minha vocação, de toda a minha vida, sobretudo o mistério dos privilégios de Jesus em favor da minha alma. Vai, Teresinha, regozijar-te com o teu Senhor. E sem que ninguém se desse conta, nem as irmãs e nem ela própria, ela estava crescendo. Deus a elevava dia após dia à santidade, levando-a a Deus através de Jesus, o Verbo encarnado. Que assim também nós, por meio da palavra de Jesus, por meio deste Verbo que se encarnou,
a gente possa também dar sentido ao sofrimento do nosso dia a dia, sobretudo nesse tempo de pandemia, de confinamento, nesse tempo de quaresma, que a gente possa encontrar realmente sentido para o nosso sofrimento, porque com certeza Deus tira um bem de todo o mal, e Ele certamente está tirando um grande bem para a minha vida, para a sua vida, de tudo isso que está acontecendo. Nós é que precisamos nos aproximar de Jesus, como fez Santa Teresinha, como fez os apóstolos, por meio da sua palavra, e dar sentido às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aos nossos combates, às nossas batalhas. E Deus, que é infinitamente bom, Ele também irá nos elevar ao Pai. Ele também, os seus mistérios também, Ele vai nos conceder. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.